caderno de erros ao longo do meu processo de preparação, enquanto eu era uma concurseira mais assídua. No vídeo de hoje eu quero conversar sobre isso com você. Vamos lá? Olá, Thaís Silva por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Por aqui você encontra diversas dicas de preparação para concursos públicos. E no vídeo de hoje eu quero falar com você sobre caderno de erros. Não raras às vezes as pessoas sempre me perguntam: Thaís, como você estudava para concurso público? Na sua época que você estudava, como você fazia? O que você fazia? O que não fazia? E hoje eu vim aqui falar com você sobre o tão conhecido caderno de erros. Eu, ao longo do meu processo de preparação, principalmente depois que eu mudei minha área de foco e entrei para a área de foco do serviço social, que é da minha área de formação, eu não fiz caderno de erros. E você pode estar se perguntando: Thaís, mas por que caderno de erros é super interessante? Primeiro que eu não acho eficiente um processo de estudos em que você tem, num lugar à parte, ali os seus erros e fragilidades. Eu entendo que o processo de construção de conhecimento é um processo que acontece aos poucos, acontece no dia a dia. Eu não acredito que a gente aprende tudo de uma vez. Eu até acredito que a gente consegue entender as coisas, mas aprendizado que eu tô dizendo nesse sentido de algo mais duradouro, algo fixo, algo que de fato você consegue introjetar, eu só acredito que acontece com o tempo. Por isso que eu sempre dei muita atenção ao processo de revisão. Eu sempre produzi material, eu sempre revisei esse material, eu sempre estava assim, frequentemente lendo esse material que eu produzia, porque eu entendia que eu ia esquecer detalhes e eu não podia esquecer detalhes para a prova. E exatamente por isso eu precisava ficar revisando aquele material. Por muitas vezes eu errei questões. E errei. E eu entendi que eu tinha que começar a identificar o que é que eu estava errando. Porque se eu continuasse errando e não fizesse nada com o erro, eu ia errar novamente. A partir desse momento eu comecei a mapear os meus erros, que é o quê? Identificar, buscar entender o que é que eu estava errando ali. Qual era aquele conceito que não estava claro para mim? Qual era aquele procedimento que eu não estava entendendo? O que é que aquele autor X ou Y queria dizer quando disse A, B ou C? Então, eu comecei a ter um pouco mais de cuidado, a ser mais detalhista com os meus erros. Porque eu já tinha entendido que tinha coisas que eu sabia e já estava muito tranquilo para mim, mas tinha coisas que eu permanecia no erro. E esse erro para mim era o precioso. E é por isso que eu entendia naquela época e hoje eu só reforço a importância de mapear o erro. Mas, como muitas pessoas fazem por aí, eu não colocava no material separado. Eu não tinha um caderno só para o erro. Por quê? Porque eu entendia que quanto mais eu fragmentasse os lugares que eu tinha que revisar, pior seria. Eu ficaria desorganizada, eu desorganizaria o meu processo de estudos e eu começaria a me confundir. Quando a gente tem materiais soltos, dispersos, a gente tem que prestar muita atenção e como pode dizer, se policiar, essa que é a palavra, se policiar para não esquecer de analisar alguma coisa, para não esquecer de revisar alguma coisa. Então, quando a gente tem aquele bolo de materiais, no dia da revisão a gente tem que pegar uma coisa, pega outra, e às vezes fica alguma coisa sem dar devida atenção. Então, eu entendi que era bem melhor eu concentrar todas as informações num lugar só. E foi por isso que eu não produzi mapeamento, não produzi o caderno de erros. Durante o meu processo de preparação, eu mapeava os meus erros e inclusive os meus chutes, todos num lugar só, que era no meu material de revisão. Talvez para você possa parecer algo simples, mas eu tô te dizendo que não é.
é muito mais fácil você se concentrar em apenas um material e ali ter tudo que você precisa de fonte de consulta, de fonte de análise, de diagnóstico, do que ter um material e ainda ter outro. E a chance que a gente tem de nesse material anotar coisas que já tem nesse, que a gente poderia ser só sinalizar, é muito grande. Então a gente gera um acúmulo de material que muitas vezes pode estar duplicada a informação que aqui no seu material base poderia ser apenas reforçada, mas como você coloca no material à parte, você anota tudo de novo. E no dia da sua revisão você tem que ler esse e ainda ler esse. E às vezes a pessoa lê só esse, que são os erros, mas aqui aquilo que ela já construiu, pode ser que ela vá se perdendo aos poucos. Então, eu entendi ao longo da minha preparação que o melhor para eu me sentir mais organizada, para o meu processo de estudos fluir e para as ideias fazerem sentido, com que eu conseguisse construir ali o conhecimento daquele determinado assunto, que tudo tinha que ficar num lugar só. Então eu sempre mapeei erro e inclusive eu digo e repito, mapear erros é extremamente importante. E eu sempre mapeava esses erros apenas num lugar. Então eu deixava tudo concentrado ali no meu material de revisão e toda vez que eu precisava de alguma informação de consulta, eu conseguia recorrer ali, assim como eu lembrava que eu já tinha anotado e eu conseguia ali conferir se eu realmente tinha anotado e além disso nos meus dias de revisão. Então facilita, porque a gente ganha em praticidade, a gente ganha em tempo, a gente ganha em fluidez dos estudos. Então se você utiliza o caderno de erros e dá certo para você, tudo bem. Para mim, o que dá mais certo é ter um material só para fluidez e para organização dos estudos, porque assim, quando a gente erra ou quando a gente chuta uma questão, a gente coloca aquela informação lá no material junto daquele tópico. Então você, quando tem esse material base e apenas ele, você não vai mapear uma questão de português dentro do direito administrativo. E digo mais, você não vai mapear uma questão de crase junto com concordância. Você vai ter crase lá junto com crase. Você não vai pegar uma questão de funções de linguagem e colocar lá com ortografia. Não, funções da linguagem vai mapear com funções da linguagem. Então eu acho que isso deixa o nosso material organizado, deixa o nosso processo de revisão fluido, fica mais fácil quando a gente for fazer alguma consulta no material e dá fluidez no dia da revisão, nos estudos e vai ajudando a organizar a cuca com esse tanto de informação. Então, é exatamente por isso que eu não utilizei caderno de erros na minha preparação. Reforço que eu entendo que o mapeamento de erros é importantíssimo, digo, é essencial para o nosso processo de avanço nas matérias, de avanço no conteúdo e também para conseguir aumentar o percentual de desempenho, mas eu não utilizava o caderno de erros como a melhor estratégia. E é essa estratégia, inclusive, que eu indico para os meninos da mentoria e para as meninas também. É sempre importante identificar o que dá certo para você, mas eu gosto de mostrar essas possibilidades, porque às vezes a gente vê tanta coisa aí na internet e o caderno de erros é tão difundido que a gente toma uma coisa como verdade sem ao menos analisar e ponderar que podem existir outras possibilidades. Se você gostou desse vídeo, se gostou de saber um pouquinho do meu processo de estudos enquanto eu era concurseira, deixa aqui para mim nos comentários. Inclusive, se você quiser que eu traga mais técnicas, mais dicas da minha época de concurseiro, compartilha esse vídeo muito para dar um número bem legal de likes, porque se tiver muito like, muito comentário aqui, eu vou trazer para vocês outras informações de como eu estudava, como eu me organizava, como eu me planejava. Então, deixa comentário, compartilha. Se você ainda não é inscrito, clica aqui embaixo e se inscreve aqui no canal.